Êxodo, capítulo 2. Eu sei que todos leram, certo? Todos leram, todos anteciparam a leitura do capítulo 2, não é? Pelo menos todos agora se estão a lembrar. Eu devia ter feito isto. Já sabem, comecem a ler Êxodo, que é para estarem mais dentro do acontecimento. Nós começámos... Aliás, onde é que está? Newton, temos de ir pendurar o cartaz? Está lá? Claro que está pendurado, obviamente. Vamos lá. Hoje não vou pedir para o João ir voltar a estender aqui. Não sei se vocês repararam, pequenos detalhes para aqueles que andam nas redes sociais. Nós estamos agora há falta de melhor termo, há um clickbait que metemos. Portanto, não é filmado, mas é assim como é que se diz? É um reel, não é? Um reel. Espalhem. Eu não vou estar a conferir se as pessoas que vêm a Algés estão a partilhar, ok? Mas, de facto, estamos a espalhar porque queremos que as pessoas se entusiasmem em poder estar connosco também e, portanto, estamos a tirar pequenos excertos para colocar na internet também. A mensagem geralmente é colocada lá. João, quando é que a mensagem fica disposta para ouvir, para quem quiser voltar a ouvir? Vai ser à terça-feira e o clickbait vai ser à quarta-feira. Quarta-feira, isso mesmo. Êxodo capítulo 2. Vai assim. Foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo mais, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, à filha do faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha do faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantando-se, defendeu-as e abeberou-lhes o rebanho. E vendo elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que tornaste hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixaste o homem. Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão.
E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. O sermão que eu te quero pregar nesta manhã chama-se O Mergulho do Bebé Moisés. E a rigor, o que é que vocês podem dizer com este título? O Mergulho do Bebé Moisés. O que é que vocês podem dizer? Assim, para contrariar. Hã? Ele não mergulhou. Ele ficou sequinho, eu sei, ok? Eu sei. Eu essa parte da história ainda consegui entender. Mas já te vou falar um pouco mais porque o mergulho do bebé Moisés. Quero chamar a tua atenção para, na apresentação de Moisés, aparição de Moisés. Semana passada falámos no capítulo 1, antes de Moisés. Agora entramos em Moisés. Como eu expliquei, nós vamos ter uma série de mensagens à volta da graça. A graça no livro do Êxodo, da doutrina da graça, porque reconhecemos que fazia bem esta igreja nova, não só depois de ter feito uma viagem fantástica no Evangelho de Marcos, ir para o Velho Testamento e perceber a unidade que existe entre o Velho e o Novo Testamento, porque muitas vezes há uma tendência, mesmo para as pessoas que foram educadas na igreja, como eu, de achar que o Velho Testamento parece assim muito diferente do Novo e não entendermos que aquilo que o Velho está a fazer é criar o apetite por aquilo que acontece no Novo. Então é por isso que decidimos estudar o livro do Êxodo. Na prática vamos estudar os primeiros 20 capítulos até a recepção da lei, dos 10 mandamentos. E neste capítulo 2, ainda novinho, Moisés vê-se metido na vida e na morte de gente à volta dele. Esta é uma das características fundamentais que começa logo no capítulo 2 do livro do Êxodo. Não esqueças, estas divisões não existiam originalmente. Portanto, essas divisões em capítulos já são ali perto do... Eu nunca tenho a certeza se é século X, século XI. Sei que é muito tempo depois em que se começa a organizar a leitura da Bíblia com divisões em capítulos. Portanto, o texto era corrido, não tinha estas separações. Mas quero chamar a tua atenção para já no capítulo 2, quando Moisés apresenta, ele é apresentado metido no meio e na morte de muita gente à volta dele. Mais do que um exemplo de intromissão, Moisés não é um metido, não é um intrometido. Mais do que um exemplo de intromissão, Moisés vai ser um exemplo de intercessão, que naturalmente só será perfeita não com ele, mas com Jesus. É por isso que nós, ao estudarmos a história de Moisés, estamos a aprender mais sobre a história de Jesus. É esta a unidade que existe entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tudo aquilo que no Velho se cria apetite por, vai ser saciado em Jesus. Volta aí ao capítulo 1, por favor. Volta só a lembrar a mensagem da semana passada. Quem é que se lembra do título? O título da mensagem da semana passada. Quem se lembra? Não é mimado, estás a ajudar, mas não é o filho mimado. É o filho mimado? Não é o filho mimado. O menino mimado e os seus netos escravos. Quem era o menino mimado? José. Quem são os netos escravos? Israel, exatamente, os descendentes de Moisés. E aqui estamos agora no capítulo 2. Nós tínhamos ficado no capítulo 1 na ordem terrível que Faraó tinha dado. Rapidamente, qual era a ordem terrível que o Faraó tinha dado? Matar os meninos hebreus, porque os meninos hebreus representavam o perigo real dos judeus se tornarem mais numerosos e mais poderosos do que os próprios egípcios na terra do Egito. Então, qual era a maneira como eles deviam morrer? Ainda no capítulo 1, qual era a maneira como eles deviam morrer? Eles deveriam ser afogados, lançados ao rio. Pensa nisto. Coisa horrorosa. Eu não sei... Bem, vou dar um exemplo parvo para nos afastarmos um bocado do horror de lançar uma criança ao rio. É um exemplo mesmo, é o que me lembro. Nós, quando passámos um período sabático nos Estados Unidos, passámos em 2 casas diferentes. Uma casa era muito bonita, junto a um lago, só que estão a ver que mesmo aquelas casas americanas há filme, um lago, é lindo, mas o lago é muito lamacento, o calor era insuportável, portanto tu estás no paraíso, mas não podes aproveitar, porque o calor é insuportável, entras no lago, parece uma sopa, e digo isto com todo o respeito pelos irmãos brasileiros, que geralmente se queixam da nossa água fria, mas eu prefiro entrar em água fria do que em água quente, isso sou eu. Porque a gente, quando entra em água quente, não é aquela coisa sopa, a pessoa fica... Não estou a dizer que no Brasil é assim, mas
Mas pronto, eu não vou meter nesta discussão porque eu fico sempre tão tocado quando dizem que a água aqui é muito fria, eu nem entro e eu fico, como é que é possível? Mas pronto, a água era muito quente e aquilo era assim meio pastoso, mas a casa era linda, mas um dos problemas da casa linda a filme é que, como vocês sabem, não é nos Estados Unidos, em Portugal também acontecerá, eu é que sou um menino da cidade e nunca vivi em resto de chão, mas tu tens uma casa no resto de chão e se estiveres num contexto mais campestre, o que é que pode acontecer? Mosquitos, bicho, tudo. E que tipo de bicho é que pode entrar dentro da tua casa, em particular? Ratos. E o que é que isto tem a ver com Moisés? Eu sei, eu estou a dar uma volta aqui e já vou chegar a um lugar. Havia uma praga de ratos naquela casa, porque era uma casa que já não estava ocupada há algum tempo, nós andámos lá e começaram os ratos a manifestar-se. Então o dono da casa, o Mr. Lars, disse, ok, vocês devem usar para matar os ratos, não é as ratoeiras normais, usem um sistema que eram strips. Strips, como é que se chamava, Ruth? Eram as strips, como é que aquilo se chamava? Era uma cola muito poderosa, umas coisas assim, um papel, mas com uma cola muito poderosa, em que os ratos, quando passavam lá, ficavam lá presos. Agora, o problema é que na América tudo funciona, e portanto isto funcionava. Então imaginem, com frequência nós acordávamos de manhã e tínhamos um rato, 2 ratos, 3 ratos que ficavam lá. E quando eles ficam presos, porque aquilo resulta melhor que a ratoeira normal, eles tentam sair. E quando tentavam sair, com frequência esventravam-se a tentar sair e ficavam lá presos, mas começavam as tripas a sair. Então a gente acordava com os ratos e a Ruth a dizer, agora trata deles. E eu pensei, o que é que eu vou fazer com estes ratos? O que é que agora faço? Imagina, ainda por cima eu não estava bem da cabeça nessa altura e eu pensava, ora que bela maneira de começar a minha manhã com ratos mortos. E eu, quer dizer, não era ratos mortos, ratos que estavam a sobreviver, esventrados, presos àquilo. E o que é que eu pensava? Talvez, e é agora que eu volto a Êxodo 2, vou afogá-los no rio, porque eu estava lá ao lado. Mas eu posso dizer-vos que era assim que eu os matava. Portanto, eu mandava, pegava num saco de plástico, aquilo era bizarro, foi uma coisa bizarra. E eu levava o saco de plástico, depois ficava lá, imaginem os ratos presos àquelas coisas e eu com o saco de plástico, como quem diz, morre rato do diabo, sei lá, pronto. Eu sei, eu não devia ter feito este desvio, até podemos terminar a horas, mas imagina esta ordem era pegar nos bebés, não era ratos. Pegar nos bebés e lançá-los ao Nilo. E este deveria ter sido o destino do pobre bebé Moisés. Que, curiosamente, é dado um detalhe, volta aí ao texto, não é? Ele é filho de um varão que casou com uma filha da casa de Levi. E há aqui detalhes que eu vou chamar a tua atenção. O facto de ele ser da casa de Levi tem muita importância. Porquê? E agora uma ajuda, tendo em conta até o testemunho que o Alfredo hoje partilhou connosco durante o tempo de oração antes do culto. Qual era um aspecto especial que vem a acontecer, na altura ainda não havia, portanto isso ainda não acontecia, mas o que é que vem a acontecer de especial com os judeus que vinham da tribo de Levi? Eles vão se tornar os sacerdotes quando Deus der a lei a ensinar. Então repara, isto significa que Moisés faz parte da tribo que se vai tornar a tribo dos sacerdotes, a tribo dos levitas. Detalhes, mas que são detalhes com importância. Então, a mãe de Moisés não só tem Moisés, não abortou Moisés, como esconde Moisés depois dele nascer durante 3 meses. Depois ele acaba por ir parar mesmo ao rio Nilo, mas não para morrer. Moisés vai parar ao rio da morte para sobreviver. A mãe não consegue mais esconder Moisés e ele é colocado assim numa espécie de berço, arca flutuante para escapar ao despacho sangrento do faraó. A sua irmã mais velha, que aqui o nome não aparece logo, mas qual é o nome da irmã? Lembram-se? É isso mesmo, é Miriam. A sua irmã mais velha, Miriam, segue o percurso daquele berço fluvial e Moisés acaba a ser apanhado por uma das filhas, é criada da filha do faraó. Lá, olhem lá a astúcia. A irmã aparece e diz, olha, se quiseres eu tenho quem o trate.
Ironicamente, quem é que é? É a própria mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés fica a desmamar, seguramente desmamar a Moisés, e mais tarde ele é dado à filha do faraó e é educado como se fosse um egípcio. Deixa-me dizer-te, o Nilo tem uma grande importância ainda hoje para o Egito, mas na altura ainda era maior, porque, se tivermos de simplificar muito, era o Nilo a fonte da riqueza do Egito. O Nilo tinha uma importância tal que dava prosperidade extraordinária àquele país, mesmo tendo em conta que era cercado pelo deserto. Quantos de vocês é que já foram ao Egito? Eu nunca fui. Alguém já foi ao Egito aqui? Curiosamente não temos ninguém que foi ao Egito. Mas uma das coisas que impressiona e que faz daquele... Aliás, aquilo é muitas vezes chamado... Lembram-se qual é a expressão que é para falar naquele desaguar do rio? É o chamado Delta do Nilo. Então, o Delta do Nilo é a prosperidade do Egito e chegava mesmo a ser adorado pelos egípcios. Era visto como divino. O faraó, que tinha tido a ideia assassina de exterminar os meninos judeus, queria fazer do Nilo a sepultura dos meninos judeus. Mas Deus, esta frase é sempre muito importante quando aparece na Bíblia, mas Deus tem um plano diferente do plano homicida do faraó. Não só Moisés não se afoga no Nilo, como em vez disso, o Nilo serve de proteção para Moisés. E esta é a primeira vez que, de um modo explícito, está a acontecer uma coisa que se vai tornar um padrão nos primeiros capítulos do livro do Êxodo. Toma nota. Primeira vez que vai acontecer uma coisa que se vai tornar um padrão nos primeiros capítulos do livro do Êxodo, que é Deus subverte o poder do Egito. Deus subverte o poder do faraó. E eu estou a usar a palavra subversão com intenção. Porque, de certo modo, e isto também é o que tem piada quando tu lês o Pentateuco e o livro do Êxodo em particular, é que tu vês homens maus com grandes ideias, que geralmente são à medida do caráter deles, que são más ideias, são grandes más ideias. E vais ver Deus a aparecer, a meter-se nas más ideias e a subverter as más ideias em boas. Nós geralmente pensamos em subversão como uma coisa boa que é tornada má, mas há aqui um jogo um pouco contrário, que são as más ideias que são tornadas boas por Deus. Isto vai acontecer ao longo do livro do Êxodo. Quero chamar rapidamente a tua atenção para dois pormenores interessantes. O primeiro é a força simbólica do lugar onde o bebé Moisés é colocado. Onde é que ele é colocado? Já vimos isso. Onde é que ele é colocado? E no verso 3, não podendo mais escondê-lo, onde é que ele foi colocado? Numa arca. Quem é que tem outra tradução? Alguém tem outra tradução? Num cesto. Mas, curiosamente, Michel, foste tu que disseste, não foste? A arca, que provavelmente está na tradução da maioria, pelo menos a Almeida Revista e Corrigida, é exatamente a mesma palavra que foi usada para uma história muito interessante e que aconteceu no livro anterior, no livro do Gênesis. Qual foi a história que usava uma arca? A arca de Noé, e é a mesma palavra que é usada. Agora tenha em conta, porque o Pentateuco, os livros da lei, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, são o abecedário, são a cartilha de aprendizagem dos judeus. Portanto, tenha em conta que ao ser usada a mesma palavra para falar na Arca de Noé, que é usada para falar no berço de Moisés colocado no rio, o que é que está em causa? A imaginação dos hebreus estava a ser ensinada que Deus tem o poder de livrar os homens no meio das condições terrestres mais desfavoráveis. Já não era a primeira vez que os judeus, ao lerem uma história destas, estavam a aprender que no meio das piores coisas Deus tem como salvar o seu povo, e neste caso através de uma arca. O que é que era preciso tu entender? Se primeiro tinha existido um dilúvio, uma destruição pela água, e Deus protegeu os seus através da arca, agora tens uma nova imagem de água a partir do rio Nilo, que devia ser uma água de destruição, como o dilúvio foi, mas Deus uma vez mais protege o seu povo, neste caso simbolizado, encarnado em Moisés.
O que é que isto significa? Vamos aplicar isto na prática. Deus é a verdadeira segurança que nós temos quando parece que estamos no meio de um dilúvio, que são as circunstâncias à nossa volta. Tu nunca viveste um dilúvio literal. Tu nunca viveste o risco que Moisés passou. A menos que alguém diga, não, olha, aconteceu uma coisa parecida, eu também fui colocado num berço, num rio, e eu nunca conheci ninguém que tivesse uma história assim. Mesmo que nós não tenhamos vivido estas circunstâncias, o que nós podemos aprender com estas circunstâncias é que Deus quer ensinar o seu povo que quando tudo parece desgovernado, quando tu vives o maior dilúvio, Deus é o lugar mais seguro que existe. Deus é mais seguro do que as circunstâncias torrenciais que nós vivemos. E vocês sabem isso, porque muitos de vocês, eu já vos tenho ouvido em muitos testemunhos, muitos de vocês já viveram circunstâncias torrenciais em que Deus foi a vossa libertação. Amém? É isto que está aqui a acontecer no livro do Êxodo. Era isto que estava aqui a ser ensinado. O segundo pormenor que eu quero chamar a tua atenção acerca de Moisés é que as soluções divinas usam as piores intenções humanas. Eu já te falei nisto, mas agora quero materializar mais. As soluções divinas vão usar as piores intenções humanas. Porquê? Porque vai acontecer o oposto daquilo que Faraó planeou. Isto tem uma graça. Ao invés do Faraó conseguir exterminar os judeus, o Faraó acaba inadvertidamente por participar na tarefa de educar o libertador deles. Tem graça? O Faraó pensa, vou arrumar com os judeus. Cria uma grande má ideia, eles serem afogados no rio. Mas Deus usa o rio para levar o menino hebreu à filha dele, que o adota. Com todos os privilégios, o Faraó acaba a contribuir para a educação do libertador dos judeus. Isto tem sentido de humor. Isto tem graça. Deus subverteu o plano do Faraó. Agora, repara, o que isto significa na prática é que nós temos de reconhecer que quando somos cristãos, nós não temos a garantia de que nada de mau nos vai acontecer. Não. Não é que nada de mal possa acontecer a um cristão. O que está em causa é que o pior que pode acontecer a um cristão não suspende a certeza de que Deus fará que esse pior redunda em último grau para o louvor da sua graça. Vou voltar a repetir porque sei que é uma frase longa. Não é que nada de mal te possa acontecer. Há coisas más que te acontecem, que já te aconteceram no passado e que eventualmente ainda te vão acontecer no futuro. Mas o ponto não é, eu sou crente, nada de mal me toca. Não, não. O ponto é que mesmo quando alguma coisa de mal te toca, tu podes ter a certeza que se viveres isso com fé, Deus vai fazer isso contribuir para o teu bem. Na Bíblia, o pior que pode acontecer é sempre mais pequeno que o melhor que Deus daí tira. É isso que está em causa. É Deus subverter divinamente o plano do diabo. Deixa-me dizer, Satanás tem planos para nós. Satanás não é indiferente a nós. Nesse aspecto, nós somos importantes para o diabo, no sentido em que ele tem planos para nós. Mas os planos dele são maus. Mas Deus subverte os planos de Satanás. Portanto, Deus vence Satanás no seu próprio terreno. Uma das coisas que vocês vão encontrar como um padrão no livro do Êxodo é que no choque entre Moisés e o Faraó está, de certa maneira, o choque entre Cristo e Satanás. Há um choque, às vezes parece que o jogo está de igual para igual, mas acredita, no final quem vence não é Satanás. No final quem vence não é o Faraó. O verdadeiro poder é o poder de Deus. Rapidamente, quero chamar ainda a tua atenção para isto. Eu disse logo que o mergulho do bebê Moisés, o mergulho que eu te quero falar do bebê Moisés não é na água, porque ele escapa sequinho, de facto, mas é o mergulho que ele tem no mal que acontece às pessoas à volta dele. Portanto, é nesse sentido que o mergulho do bebê Moisés não é um mergulho aquático, mas é um mergulho, se quisermos, é um mergulho ético, é um mergulho moral, é um mergulho de alguém que vai servir de intercessor. Moisés aparece constantemente entre mortes. Vou chamar a tua atenção. Olha aí, mantém o texto aberto.
Antes de sermos apresentados a Moisés, nós fomos apresentados, ainda no capítulo 1, à morte coletiva de tantos bebés judeus. Se o nascimento de Moisés no Egito é feito sobre este signo de homicídio, o abandono forçado de Moisés do Egito também. Portanto, não é só no Egito em que ele vive no meio de mortes. É quando está no Egito e é quando está fora do Egito. Verso 12. O que é que encontras aí? No verso 12. Força. O que é que encontras aí? Há uma confusão entre um egípcio, no verso 11, e um hebreu. E o que é que acontece no verso 12? Força. Hã? O que é que acontece aí? Moisés é killer, hein? É um killer, ele. Ele é um killer, não te metas com Moisés te trata de ti. No verso 12, ele olha e ele oculta um cadáver. Será que é mesmo Deus que está a escolher esta pessoa? Portanto, repara, no nascimento, ainda antes do nascimento de Moisés, já havia muita morte. Agora, verso 12, a morte que vemos é realizada pelo próprio Moisés, porque ele defendeu um hebreu de um ataque a um egípcio. Obviamente, eu disse que ele é um killer, mas ele tinha boas razões para ser killer. Eu não estou a dizer que ele é um assassino. Ele, no fundo, defendeu. Repara nisto, o facto de Moisés estar entre mortes põe a necessidade da redenção a contrastar com a normalidade da ruína. Moisés é um tipo de Cristo. Porquê? Porque ele vive cercado de morte e a sua missão é dar vida. Tu encontras o paradoxo. Ele é um tipo de Cristo. E aqui a palavra tipo no seu sentido etimológico original. Ele é um protótipo de Jesus. Ele é um ensaio de Jesus. Podemos dizer desta maneira. Ele na Bíblia funciona para aumentar o teu apetite por Jesus. Ele está no meio de morte, mas o negócio dele é dar vida. Percebes? O que é que Jesus faz por nós? O próprio Jesus acaba por morrer para nos dar vida. Moisés vive cercado de opressão e a sua missão é dar liberdade. Os judeus estão assim a ser educados em Moisés para esperarem por Cristo. Esta é a grande lição do Velho Testamento. A grande lição do Velho Testamento é esta. Além de viver entre mortos como se isso fosse pouco, Moisés mete-se no meio de conflitos. Há uma relação entre os 3 incidentes que Moisés se intromete. E temos de acelerar. Reparem, verso 11 e 12, este confronto entre o egípcio e o hebreu, já falámos nisso. Versos 13 e 14, um confronto entre 2 hebreus e Moisés volta-se a meter e é quando diz, olha, o que é que vais fazer? Vais fazer o mesmo que fizeste ao outro? E há ainda um terceiro confronto que é entre as filhas de Reuel e os pastores. Isto significa que Moisés ainda não foi formalmente encaminhado para ser mediador e ele já está a mediar. Já lhe está na massa do sangue. Ele já se comporta naturalmente como um defensor dos fracos. Na próxima semana, se Deus assim permitir, vamos até Êxodo capítulo 3, um capítulo incrível, onde vamos ver Deus a chamar Moisés. E Moisés a lutar contra esta vocação que Deus chama. Mas estás a ver, ele aqui já está metido em defender os fracos. Quando no verso 14, um dos homens envolvidos no segundo conflito que Moisés interrompe, lhe pergunta, quem é que te colocou? Lembram-se, portanto, há o segundo conflito. Ele tinha matado o egípcio e o outro diz, olha, mas tu aqui mandas o quê? Pá? Vais-me fazer o mesmo que fizeste ontem? Reparem uma coisa, e este é só um detalhe, mas é um detalhe muito importante. Tu estás a ver que a tarefa de mediação não só não é fácil tendo em conta os opressores, mas a tarefa de mediação não é fácil tendo em conta os oprimidos. O que é que eu quero dizer com isto? Tu vais ver que Moisés vai sofrer muito até libertar o povo, mas Moisés vai sofrer tanto ou mais depois do povo ter sido libertado. Se os opressores, os egípcios e o faraó davam trabalho a Moisés, os judeus que ele liberta dão-lhe tanto ou mais trabalho. O que é que isto significa? Porque é que eu quero sublinhar este detalhe? Porque a nossa tendência, quando lemos estas histórias, é querermos ir para os grandes lugares. Pois é, Moisés, grande libertador, eu sou como Moisés, um grande libertador, eu nasci aqui para a liberdade. Deixa-me dizer-te, não te coloques apressadamente no lado dos heróis, no lado de Moisés. Coloca-te no lado do povo, que precisa de ser libertado e que, quando é libertado, faz a cabeça em água de Moisés. Porque é geralmente aí que nós nos encontramos. Última coisa que eu quero partilhar contigo é que Moisés teve-se de despir dos seus privilégios egípcios para valer as pessoas que não tinham privilégios. Ele era visto como um egípcio para as filhas de Reuel. E, novamente, é de Cristo que nós estamos a falar em antecipação. Eu quero terminar com um texto, que é o texto clássico, quando nós queremos falar naquilo que Jesus fez por nós e Jesus prescindir dos seus
privilégios. Filipenses 2, 5 a 11. Ouve este texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido-se em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até à morte e morte de cruz. Agora repara, isto tudo é humilhante, isto tudo é para baixo, mas agora olha para o movimento para cima, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Moisés vai-te espantar pela positiva, às vezes pela negativa. Mas Moisés é apenas o aperitivo da refeição que o nosso Salvador é para nós. Vamos louvá-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Tu que és Pai único, Deus único em triunidade, Senhor. Nós oramos a Ti, além do nosso entendimento, mas em espírito e em verdade, porque Jesus fez o que era preciso ser feito para que o Espírito estivesse entre nós. Senhor, estamos no primeiro dia da semana e pedimos-te que Tu nos orientes ao longo dos dias que teremos pela frente, sendo essa a Tua vontade, para, em primeiro lugar, confiarmos em Ti e levarmos esta confiança, sobretudo àqueles que ainda não a conhecem. Recebam também por isso a bênção de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco agora e para sempre. Amém.